Sejam muito bem-vindos todos meus queridos que estão sempre aqui acompanhando as lives. Hoje uma noite especial novamente para mim, porque eu já havia gravado o curso de arquétipos, que intitulado Conhece-te a Ti Mesmo. E agora nós vamos fazer esse relançamento, porque já consegui fazer com que as pessoas que compraram os outros cursos, eles iam receber uma mentoria, né, os 5 primeiros, então já estão todos agendados, já conversei sempre com eles e agora eu posso novamente abrir o carrinho para vocês aqui do curso. Mas o mais interessante é que, em vez de só o que eu vou falar aqui para vocês, vocês vão receber também algumas informações das pessoas que fizeram o curso, tanto presencial quanto online. Então é muito interessante que vocês possam compartilhar com eles essas informações. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, se vocês quiserem mandar algumas perguntas, tem uma caixinha aqui que tem um ponto de interrogação, vocês mandem as perguntas. E depois tem um aviãozinho que é como uma asa delta. Enviem para os seus amigos, a gente vai dando um tempinho aqui para que eles possam assistir junto com a gente para trocar essa ideia aqui com a gente também. E os coraçõezinhos é para alcançar o maior número de pessoas, para que essa live possa ser levada para o maior número de pessoas. Então agora aqui eu estou vendo os nomes, aí a Suzana, o Rafa, o Wilson, a Alec, Camila, todo mundo chegando aqui, minha prima também, Inês, a Raquel, Valéria, que legal que todo mundo, Luizinho, todo o pessoal aqui, e nós vamos ter a participação da Suzana, do Rafa e da Valéria. Então, agora, como para a Suzana, lá na França, agora acho que é 1h da manhã, né? Então, a gente vai começar, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os arquétipos e eles vão dar os depoimentos deles. A Bi também chegando aqui para prestigiar aqui a live. E é legal que a gente pode trocar ideias com todas as pessoas de todos os ramos profissionais, porque muitas pessoas dizem assim: para que é esse curso? Para que é destinado esse curso? É um autoconhecimento. Para quem já fez constelação, para quem faz terapias, você vai aprofundar tudo aquilo que você já vivenciou e todas as profissões que vocês estiverem atuando, vocês podem usar. Então as pessoas primeiramente perguntam: o que é um arquétipo? Bom, vocês devem conhecer Jung, que era o discípulo de Freud. E aí o que ele faz? Ele começa a estudar, ampliar mais a visão e ele começa a detectar que nós estamos ligados a 12 arquétipos. Então, depois eu vou falando o nome dos 12 arquétipos, que é onde eu aprendi, que foi na Città della Luce, na Itália, a gente estudava esses arquétipos através de setênios. Então, cada 7 anos a gente vai mudando de arquétipo. Teria que ser dessa maneira se a gente já estivesse passando por aquela experiência. Às vezes a gente não consegue passar exatamente na mesma idade, né, que os setênios foram propostos pra gente. Mas daí muita gente fala assim: mas o que é um arquétipo? Lógico que vocês agora vão entender melhor. Por isso que a gente faz as lives, para que quem quiser adquirir o curso, eles possam entender já através da live um pouquinho mais. Quando for falar assim algo da maneira cartesiana, uma explicação do que foi realmente detectado. Então eles dizem assim, que Jung, ele detecta 12 arquétipos, então como se fossem 12 partes da nossa personalidade, que daí nós vamos nos sentir completos, né? Que são imagens dos próprios instintos, que são resultados das experiências humanas durante os milênios de existência. Resumindo, são algumas características que estão ligadas ao inconsciente coletivo. Eu sempre falo para todo mundo assim: alguns arquétipos a gente não precisa explicar porque são autoexplicativos. A criança interior, então você tem uma infância de 0 a 7 anos
E aí, essa criança interior, depois ela vai passando pra gente informações durante a nossa vida, que é assim, ou ela vai dar um sinal que ela está traumatizada, ela está com dores, ou ela vai passar pra gente que nós somos muito felizes, fomos felizes, conseguimos ultrapassar esse estágio, né, da parte infantil, e daí nós fomos para o estágio do adolescente, né, que eles chamam de adolescente rebelde, que na Itália é chamado de órfão, né, que é tipo assim, eu deixo do papel de filho, eu não deixo de ser filho, mas eu deixo do papel de filho de ser cuidado pelos meus pais como uma criança. Então essa pessoa que ela consegue passar esse degrau, essa experiência, ela consegue ir para os outros arquétipos com mais leveza. Esta semana foi muito interessante porque lançaram aquela série, né, Emily em Paris, né, Emily em Paris, e ela é uma menina que ela foi contratada para ir para Paris para trabalhar, e ela começa a ser assim, rejeitada por algumas pessoas do trabalho dela. E o que acontece? Como naquele momento ela demonstra que o arquétipo da criança interior dela está bem resolvido, ela fica 2 segundos chateadinha, assim, olhando aquela situação, e ela já passa para o próximo passo. Então vocês vão verificar muito isso. Eu tenho aqui, eu não sei se dá para ver direitinho aqui, como se fosse uma mandala, e aí nós vamos do arquétipo número 1 ao 12. Então nós vamos fechar um ciclo nesses setênios, então em torno dos 80 anos, seria o ideal que a gente já tivesse passado por todas essas experiências. Nem sempre é assim, mas por isso é que a gente faz os cursos, por isso que a gente faz as terapias, né? Eu vou chamar aqui, vou iniciar, porque depois corre tão rápido, né, aqui o horário, né? E eu vou chamar a Suzana primeiro, porque como o fuso horário dela, ela está 5 horas na nossa frente, para que ela possa falar tanto do presencial quanto do online, que ela também fez o completo. E depois o Rafa e a Valéria também vão contribuir aqui falando das suas experiências. Então a sua aqui já chamou, né? Conexão que a Suzana possa falar um pouquinho com a gente sobre isso. Tá chegando um monte de alunos, de amigos queridos, Sueli, Carla. Oi, Su. Oi, gente, oi, mãe. Tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo bem. Olha, olha, Alô, a Érica chegou Eriquinha. exatamente no seu horário aqui, ó. A Ai, Érica, que olha, legal. Nova York prestigiando também, a França aqui com a Su. Quem for de outros países vai contando aqui pra gente. A Bruna também tá aqui, a Carla tá falando oi aqui Oi, pro gente. pessoal. Su, o Rafa e a Valéria, eles fizeram o curso presencial, né? Então, do começo ao fim. Você não conseguiu fazer o presencial do começo ao fim, porque você não estava morando aqui, então você fez alguns, né, Uhum. na presencial, inclusive você pegou os 2 grupos aqui, né? Peguei. Você acabou participando dos 2 grupos, mas Uhum. você fez o completo online, né? Sim. E aí, olha, a Carol Biasotto falando também um oi, a Oi, Érica gente. falando lindas, vocês é que são Obrigada. aqui, engrandecem a nossa noite aqui, né? Olha seu pai aí, Oi, o pai. Wilson também, né? Mandando Uhum. beijo. Su, conta pra Uhum. gente como é que foi tanto a experiência presencial quanto assim, o curso online. Tá. Bom, o presencial eu fiz, acredito que umas 3 ou 4 aulas, né? Um pouquinho no Sim. grupo, no primeiro grupo, um pouquinho no segundo. E eu acho assim que é muito importante a gente ter esse contato, né? Porque a gente sente o Uhum. campo. Quando a gente está, mesmo que não seja uma constelação, seja um curso, a gente sente o campo das pessoas que estão ali com a gente, né? Então, e também tem as Campo é o campo dinâmicas, morfogenético, né? isso, campo morfogenético. E tem as dinâmicas que você fez, né? De vários, tem várias. Acho que eu fiz duas com dinâmicas de tomar, né? E tomar Tomar pai e pai e mãe, que a mãe. gente literalmente, né, representava através, né, dos suquinhos, Então, então tomar pai e isso, mãe, né? isso que é uma coisa que não tem como substituir, né? Quando você está fazendo
o presencial. Então, você fez várias dinâmicas com o mapa, com o mundo, né? Como chama? O globo, com o livro, essas Que a coisas. Então, Bruna isso. participou, né? Também Sim. isso. Então, isso para mim é o que fez diferença no presencial. Mas no online, o que eu achei mais legal é que a gente entra em contato com a gente está fazendo sozinho. Então, Sim. você tem que ouvir a sua voz e aquilo vai fazendo a gente pensar no que aconteceu na nossa vida, né? Na hora Uhum. que vai fazer. Às vezes eu tava assim, passando roupa ou limpando a casa e ouvindo, e aí eu parava, peraí, deixa eu anotar, tá tudo anotadinho aqui, ó. As coisas importantes as coisas importantes que eu ia até que assim, às vezes uma frase que você falava batia na minha cabeça assim, falava, gente, o passado passou, tipo assim, você falou, o passado, como que é? O passado acabou, né? E isso você sempre falou, mas assim, foi ok. Mas aí quando eu tava fazendo o curso, aquilo bateu em mim de um jeito, o passado acabou. Gente, acabou. Tipo, ontem foi passado, ontem Uhum. acabou, já foi. Então, Sim. assim, eu fiquei assim, gente, é verdade, todos os problemas, todas as brigas que a gente já teve, todos os, né, tudo acabou, então não tem pra gente ficar Uhum. remoendo. Então isso foi uma das coisas que mais, assim, ficou na minha cabeça. Então, Uma coisa isso é básica, uma legal. coisa simples, mas Sim, naquele momento, como você diz, o campo estava aberto para que você pudesse entender, e aí ele começa a reverberar. Reverbera dentro sim, de você, e naquele momento que antes você tinha entendido, e depois você você vai sentiu. Então, passando, como que acontece? Você fecha aquela gestalt. Fechando aquela sim, gestalt, você pode ir para o próximo passo. E como a Suzana falou, às vezes a pessoa ela não precisa ficar sentada olhando. Tem algumas pessoas que elas focam mais sentado olhando, e às vezes você está fazendo algo que é automático e você sim, pode ouvir. E o mais interessante é que, como o curso já foi todo gravado, não tem um horário específico que a gente tenha que aprender, então sim. ele vai ficar disponível durante um ano. Então a pessoa pode ouvir uma vez, ela volta para anotar, depois ela volta para as partes que ela mais gostou, depois você volta para Sim, aquela parte da qual de sim. repente não entendeu muito bem, né? Então isso foi bem legal. E É, eu lembro que a Suzana fazia isso, ela parava, daí ela já me ligava. Nossa, mãe, Ai, olha, o que que é essa isso? parte aqui, agora entendi melhor, né? Como é que você faz para olhar isso, tal, né? Então foi E bem também eu legal tava isso, com né, Su? dúvida sim, eu tava com dúvida assim, falando, mas que engraçado, a gente tem 12 arquétipos, né? Uhum. E eu falei assim, mas e a gente tá em qual, assim, né? Assim, e aí você falou, a gente tem todos, então cada hora a gente vai ter um mais importante ou menos importante. Por Utilizar um. exemplo, eu estava pensando que no meu depoimento que eu dei, né, pro Instagram, eu falei do arquétipo do guerreiro, porque quando a gente Uhum. vem morar fora do país, a gente tem que acionar esse arquétipo para a gente vivenciar mesmo como adulto. A gente tem que fazer as coisas de adulto, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que, né, fazer comida, passar roupa e vai, Sensacional, né? procura um A trabalho. Então, Suzana, isso né? Só estava aqui, só nos intercâmbios, né? E de e aí, repente chegou o momento e falou: não, eu preciso vivenciar esse guerreiro, né? Essa então, parte adulta mais forte, né? Então, toda vez que eu tenho algum problema muito assim, me dá aquele negócio, né? Daí eu paro e falo, guerreiro, você mesmo me fala, aciona o seu guerreiro, pega né, a sua força que tá escondida em algum lugar Sim. e coloca na situação. E outra coisa que eu tava ontem mesmo, tava assistindo a Emily in Paris, né? E eu não consegui, a minha criança interior, ela falhou. A hora que ela viu a Emily sendo humilhada pela chefe, eu chorei. Eu chorei Uhum. assistindo. A Emily ficou Então, assim, olhando. E eu assim, o que estão fazendo com a menina, gente? Os franceses não são assim. A minha cabeça ficou então, pensando, Sou, sabe? como você não, normalmente não é alguma coisa que você passou profundamente, pode ser algo que você passou, mas a gente precisa olhar se a nossa ancestralidade de repente não foi humilhada numa Hum, época de guerra, ou como
como imigrante quando chega aqui e a gente não pode ficar comprando essa briga. Ó, o Maurício chegou e o Maurício comprou o curso e ele também fazia a mesma coisa, ele me ligava, Ângela, olha, eu tive um insight X com a criança interior. Por isso, assim, olha, muitas pessoas, elas lançam o curso online e deixam um tempão aberto para as pessoas poderem comprar. No nosso caso, a gente vai deixar de hoje até dia 22 para que eu possa dar esse suporte também, porque as pessoas entram em contato comigo através do Instagram, as pessoas que têm contato direto comigo entram em contato com relação com o WhatsApp e vão trocando essa ideia, né, comigo. Então, por isso que eu não posso deixar. Depois, no final do ano, eu vou deixar um tempo muito grande aberto. Nesse momento, eu deixo essa parte aqui de outubro aberto para que eu possa fazer essa troca, para que a gente possa trocar informações. Eu achei muito legal também o Maurício, ele conversava com todo mundo, ele falava para as pessoas, sabe, sobre o curso, e aí as pessoas vinham e falavam assim, ah, que legal, como é que é, né, Maurício, como é que é estar na criança interior? Você viu, né, Su, quando eu gravei todos os arquétipos, né, mas quando o Ero da criança interior, ela teve um tempo mais longo, porque ele é o primeiro do nosso alicerce. Então, se você reparar, ele é mais estendido. Por quê? Porque o da criança, a Nereide também comprou o curso aqui. O pessoal que comprou o curso está vindo agora também para poder ouvir um pouquinho sobre os arquétipos, né? E falar um pouco sobre isso. Su, uma coisa que eu achei interessante, quando você falou assim, mas mãe, qual é o mais importante? Qual a gente está agora, né? E eu falei assim, ó, não existe mais importante. Nós temos 10 dedos, né? Então os arquétipos são 12. Vamos supor que nós tivéssemos 12 dedos. Quais são os mais importantes, né? Então depende para o que você vai utilizar aqui, né? O dedo é mais importante, então eu vou pegar com mais força, eu vou ter uma coordenação motora mais fina. Então os arquétipos são dessa mesma maneira. E os 12, para quem chegou agora, que a gente agora já o pessoal começa a entender um pouco mais, então são, primeiro começa com a criança interior, depois vem o adolescente rebelde, que é o órfão, chamado lá na Itália, depois chega o guerreiro, nosso querido guerreiro tá aí, depois vem o anjo da guarda, depois o amante, explorador, depois o criador, o destruidor. Então, os 2 primeiros terços terminam aí, depois começa, nesse círculo que eu mostrei aqui, começa a parte de cima, é onde você já está totalmente já integrado aos outros arquétipos. Então, depois vem o mago, soberano, sábio e o louco. Eu acho muito interessante o louco, porque as pessoas falam, mas o que é o louco? É meter o louco? Não necessariamente, porque você vai meter o louco sem chamar a atenção, você não fica pedindo aprovação de ninguém e nem vai ser inconsequente. É o Silvio Santos da vida, né, que a gente falou. Que ele já tá nem aí, ele põe as roupas que ele quer. Então, e ele não tem a intenção de prejudicar ninguém. É que às vezes as pessoas se sentem ofendidas, né, com o politicamente correto dele, mas ele não tem a intenção de ofender. Ele já passou do sábio, né? Então ele já tá lá para cima, né? Sui, qual mais assim que você acha que te chamou a atenção aí? O guerreiro foi um, que mais? A criança interior, assistindo interior. A Emily, você falou que você ainda vai ter que pegar na mãozinha dela e trabalhar, né? É como se eu quisesse entrar no meio e falar assim, Emily, vem cá, deixa eu te dar um abracinho. Sim, sabe? Mas isso a gente faz de uma maneira que não é muito legal com a nossa ancestralidade. Ai, mamãe, ai, vovó, vem aqui, você está sofrendo, então deixa que eu resolvo por você. Então é um pouco complicado. Então tem mais algum que te chamou a atenção? O sábio que eu estava até vendo aqui, que ele fala a verdade é relativa, ele compreende e tem compaixão, então ele entende, mas ele está ali, se alguém precisar, né, acredito que seja assim, se alguém precisar de mim, pode vir. Então ele não fica entrando muito para, né, para dar muito pitaco.
assim, na vida. Então, mas o sábio, além disso, ele tem uma empatia e uma compaixão pelas pessoas, porque ela entende que aquela pessoa ela tem uma história. E ela não é daquela maneira, aleatoriamente. Não, ela tem uma história. Então, ela tem um trauma. Então, você vai fazer, acho que, uma live com a Érica, né? Para falar Vou, aí da nova série, tudo que você tinha me sim. contado. E Vou. eu falei para a Suzana, Su, uma característica do sábio que é legal é que você deixa as pessoas também não gostarem da série. Porque tem algumas pessoas que elas vão ser Sim. mais realistas, mais cartesianas e vão falar assim: ah, mas Paris não dá para andar de salto alto. Ah, Paris é sujo em alguns lugares, tal. Isso é um reflexo do que ela vive. Então tá tudo bem também. Agora, se você quer achar bonito uma pessoa que ela vê um obstáculo, ela resolve e vai para o próximo passo, também é legal. Então, o sábio é legal a gente usar, principalmente nas lives, para que a gente possa entender o ponto contrário, o outro ponto de vista, Então, talvez a Emily não é? esteja nesse do sábio? Qual Ela você acha que está a Emily está no arrumando. meio? Eu acho que ela está no explorador. Ah, tá. Porque ela está explorando, Ela ela está está explorando a entendendo, ela cidade. está. Porque assim, o outro spoilerzinho bem pequeno, tá, gente? O namorado dela vai largar dela, em vez dela sentar e chorar e ficar com Sim, eu depressão, achei isso muito legal. ela fica um pouco chateada Na hora, e mas é next. rápido, né? Então, mas por quê? Porque uma criança, quando ela tá com algum probleminha, ela chora porque roubaram o baldinho dela no parque. Roubaram assim, né? Pegaram o baldinho dela e tal. Aí a mãe Uhum. vem, conversa, dá uma pazinha, ela distrai, ela vai para outra parte. Isso é a criança bem resolvida. A criança chateada, nossa, ela fica histérica, ela vai se jogar no chão, ela vai ficar, nossa, cada vez que ela vê um baldinho, ela vai ter uma crise. Então é porque ela não consegue passar para o próximo passo, né? Então você viu Sim, como depois ela consegue trabalhar o amante, porque ela começa a se apaixonar. Apaixonar não, sair, né? Ficar, porque ela está sim, em sim. Paris, ela vai ter algumas experiências amorosas. E depois ela vai para o explorador. Ela começa a aprender e entender tudo isso. E o que eu achei Aqui, legal. Ah, oi. tem alguém que É. escreveu aqui. Não, o O Cláudio Cláudio. disse: o guerreiro, sem dúvida, nos força a tomar atitudes, mas o destruidor também precisa estar forte para romper correntes e Eu também também tô tomar nessa. atitudes de escolha, escolhas maduras e conscientes. É verdade, é isso mesmo, Cláudio, porque o guerreiro ele te dá a força de quebrar as correntes. Mas o destruidor, como ele já passou pelo explorador e pelo criador, ele vai saber qual parte da corrente quebrar. Porque senão a gente vai quebrar uma parte que ela ainda é para ser utilizada. Então, isso acaba sendo, através do explorador, você sabe em qual momento agir. O que você ia falar, se você lembra? Não, eu falei antes, agora que ele falou do como que é? Destruidor. Destruidor, que eu falei assim, ultimamente eu tenho vivido algumas situações de destruição mesmo na minha vida. Algumas amizades que não tenho mais. Então, assim, eu tenho feito, sabe, essa separação assim, e tem acontecido. Então, o destruidor também está na minha Sabe vida. que você falou a palavra destruição, né? Ele é chamado destruidor, mas não necessariamente precisa destruir, porque ele é Sim, é verdade. desapegar. Sim. Você vai desapegar. Você vai destruir, sim, mas você vai destruir um conceito. Mas, na verdade, o que fica mesmo é o desapego. A Andriele também, outra aluna aqui do curso que chegou. Então, Su, eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar a Valéria e o Rafa, Sim, e depois, chama. sobrando um tempinho, você É. volta, porque foi muito legal a gente poder falar um pouquinho sobre os arquétipos. Assim, as Uhum. pessoas podem interagir também falando desses arquétipos, Sim, né? sim. Então, Muito obrigada. Não, E assim, imagina. quebramos um paradigma também muito grande, porque as pessoas dizem assim: ah, a pessoa da família não pode dar Não, mas. depoimento, porque senão é como se for. A Cris, a nossa prima também aqui, é como se fosse assim: ah, ela está falando por falar. Não, as pessoas Não, claro que sabem que as não. pessoas que conhecem a Suzana sabem que ela não ia falar por falar só porque eu sou a mãe, né?
E Não eu mesmo. também não ia chamá-la se ela realmente não tivesse estudado, e tivesse visto, e tivesse participado, né? Maurício disse beijão, Oi, Su, Josi. saudades, a Josi Não, também, só o né? que eu queria falar da É, Emily, que ela transforma um dia cinza em colorido. Isso que eu achei o mais legal da série. Que as pessoas que podem transformar um dia que foi muito chato. Até a mulher falou assim: por que que você tá sorrindo? Eu falei, gente, eu tô sorrindo porque eu tô em Paris, gente, sabe assim? Então, então, é mas isso que isso é é mais. legal para que as pessoas, mesmo que façam do seu lugar, aonde você está, do seu lugar de evolução, Paris entre aspas, Nova É, porque York a entre gente, aspas, porque sabe? a gente tem Ó, a que, Josi tá que falando, cozinhando e eu assistindo vocês. Que A gente bonitinho. tem que saber usar os arquétipos nas situações. Então, por exemplo, se Sim, você vai na Disney, você tem que usar a sua criança. Você não sim. pode usar o seu chato, o seu lado chato, tudo tá ruim, O tudo tá não sei o quê, destruidor, né? Você sabe? vai com o Então, assim, destruidor na Disney, você começa a destruir o quê? O seu sonho. Você então, começa a cada destruir a sua lugar que infância. você vai viajar, você vai usar o explorador, você vai, sabe? Então, Sim, você vai sim. trabalhar, você vai usar o guerreiro, né? Então é Su, isso. tá uma delícia aqui, mas o tempo Eu vou urge. Eu falando. preciso chamar os outros também, Tchau, viu? gente. Ó, Beijo. um super beijo aqui, foi super legal. Tá vendo como é gostoso a gente poder trocar informações com todo mundo que já estudou e que está aqui? Então eu vou chamar também, agora que já pediram aqui, a Valéria aqui, depois o Rafa também pede aqui, vamos ver se dá certo aqui a conexão com a Valéria, já está falando que está aguardando aqui, para que ela possa vir, que a Valéria... Ah, oi, Valéria! Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. A Valéria, deixa eu apresentar que além de uma aluna também muito querida, a Valéria esteve numa das primeiras constelações, né? Eu acho que eu tinha feito, acho que 2 ou 3 constelações em grupo. Aí a Leque, que é a nossa amiga querida, veio e trouxe a Valéria, e a Valéria veio depois em todas as constelações em grupo. Fiquei 4 anos fazendo constelações. E aí você fez o curso também presencial, né? Que nós ficamos 1 ano fazendo Sim. esse curso. E conta pra gente qual que foi o que mais te chamou a atenção, impactou, o que que aconteceu aí pós-curso? Lidar com a criança interior birrenta foi assim uma experiência fantástica, né? Aquela criança que emburra, que acha que tem razão, né? Sempre brigando com todo mundo e colocar ela no lugar dela e depois ter os outros arquétipos foi sensacional. É Foi gostoso demais. demais, né? É É muito muito bom bom. fazer isso, né? É, E é interessante porque às vezes essa criança birrenta e essa criança que às vezes está fazendo um pouquinho de show, às vezes nem é a nossa diretamente. Às vezes a gente está emaranhado com o pai e com a mãe, e às vezes o pai e a mãe estavam com a avó, e a gente vai ver uma característica de uma criança lá de trás, que nem teve muito acesso a sim, brincar. E aí a nossa criança teve acesso a brincar e não brincava? E não aproveitava? exato. É. Então, olha E aqui é quem que bem está isso aí. falando aqui. Ela falou assim, ó, E caramba, quando foi essa criança que reverberou no curso. Então é a Maria Cecília aqui, né? Então é isso mesmo. Acho que essa criança, quem conseguiu detectar, né, Valéria? Eu acho que o que faz? Colocá-la no lugar colocá-la no lugar, mas acolher com amor. muito, muito amor, isso é verdade. E qual mais que Depois te da, chamou a atenção? aí depois da criança, o anjo da guarda, que é exatamente o cuidar Sim, de si, né? Não sim, cuidar dos outros. Então, a partir do momento que você certo. acolhe a sua criança e você tem o anjo da guarda, você começa a prestar mais atenção em você. Então, aquela Perfeito. birra que Que em ia se alguns tornar uma lugares, briga. não falei, alguns lugares chama Oi, cuidador, esse anjo da guarda. Você começa a cuidar de você, né? É que deu um delayzinho, por isso que eu achei que se tivesse parado de falar, deu um delay. Então, o que você estava falando? Então, você para de se preocupar com os outros, né, Valéria? Como que é? isso.
Que daí você para, que nem a criança que era briguenta e birrenta, ela vai entrar numa situação que, espera aí, eu tenho que cuidar de mim. Então o brinquedo é dela, o meu é meu. Se eu quiser eu empresto, senão eu posso ir embora com ele, né? Mas sem briga, sem nada. Certo. Então é uma, né, em cima É do outro bonito, né, ver mesmo. esse anjo da guarda, né, que eram os nossos pais, e depois nós nos transformamos no nosso anjo da guarda. E sabe o que eu achei legal, Valéria, que o Will está falando, e a aceitação do Covid? Você passou por isso, né? Você passou por essa Sim. experiência. Como é que foi a aceitação? No começo foi um susto, né? Porque a gente acha que fez o curso, já tá bam da situação, né? Aí vem uma doença grave dessa e você pega o Covid e todo mundo ao seu redor não. Então aí começa o medo que você tem que Sim. acolher, né? Aí você tem que acolher a distância das pessoas, que foi E uma você situação estava mais assintomática, difícil. né? Você não teve sintomas, né? Nenhum. Eu só soube que eu tive porque a empresa fez o exame em todos os funcionários. Senão você nem Então sabia aí que eu nem estava ia passando saber que por eu isso. tive. É. E assim, essa época foi muito legal. Legal assim, né? Foi muito bom porque eu Experiência, consegui né? estudar. Eu consegui pegar todos os arquétipos e ir passando por eles com o Covid. Né? Então era a Perfeito, perfeito. criança assustada, depois era o anjo da guarda cuidando, mas por que você tá assim? Você tá com seus olhos essenciais, você tá com a Aham. Ângela, você tá com a Gi, você tá com a Carla, você tá com todo mundo, você tem também os Sim, anjos sim. da guarda, né? E foi uma experiência assim, posso falar E foi que lindo o dia tudo que você bem, veio não fazer é? constelação pós-Covid, né? Foi. Que nós podemos Foi acolher, né? profundo. Foi. Foi sim. E me conta como é que foi o destruidor no Covid? O destruidor, ele foi fantástico, porque a hora que vinha o medo, eu já corria estudar alguma coisa e falava, é isso. E aí já, Quebrava. sabe, sempre se quebrando, né? E o Certo. destruidor na volta do dia a dia, que as pessoas elas têm aquela coisa assim, ah, você teve o Covid, você está com o Covid, elas se afastam. Até hoje. Se Certo. falar que você pegou, parece que dá né? Você põe uma Em parede vez de ali, a você estar pessoa imune, a pessoa tem medo. tem medo. Isso Que ainda interessante acontece com isso. algumas pessoas. Então o destruidor, ele tá bem assim, ó. É isso. Não tem o que E fazer. ponto. Já O foi, mago, você né? chegou a acessar o mago? O mago, durante o Covid, era sempre a sensação de que eu estava curada. Eu só sentia Tá, que eu tinha a doença na hora de dormir, que vinha o medo mesmo, mas e se eu não acordar? Aí falava, não. certo. E no outro dia já tinha essa sensação de vida, de tomar o sol, de parar e cuidar de você. Aham. Porque eu não tinha Vitamina sintomas, D, então a hora que eu né? lembrava, então a hora que eu lembrava do Covid, nossa, eu já tinha já tinha vivido, né? Coisa que por Viu? estar isolada eu vivia. Desculpa, às vezes eu falo em cima porque para mim está chegando com um pouquinho de delay. A Suzana disse: o Mago, sim, ela ganhou um sorteio também, né? Que você também chegou a ganhar um sorteio. Vamos lá com o Foi, e eu Mago, né? estava com o Covid Foi nessa época? nessa época. Uau! Ah, verdade! Que a Henri foi te É, entregar o porque presente. depois Que que legal eu isso. sarei, eu saí, fui lá com a Henri para receber o prêmio, né? Da dose dupla, e Sim, daí foi bem legal. que legal! Agora a Suzana lembrando disso. Agora, quando as pessoas vieram falar com você, que as pessoas ainda achavam que, olha, tá com o vírus e tal,
Você falou que, né, usava um pouco o destruidor ou já acabava com aquela sensação no momento, mas o louco também é muito bem usado numa hora Sim, dessa, hein? sim. Porque Porque você, aí, assim, ó, eu não preciso da aprovação, mas também eu não sou snob. É simplesmente você não entendeu e tá tudo bem. teve um dia que eu até comentei, acho que aqui em casa com a Jaqueline, eu comentei que vontade de dar um abraço nessas pessoas e sair correndo, sabe? Louco mesmo. Já tô curada, não vou fazer nada, né? Dar um abraço e sair correndo, só para ver a reação. Tipo, a pessoa cai, né? Mas Não, a minha esse criança acesso, descompensada, às vezes tem vontade de. Às vezes eu tô sem a máscara num lugar super aberto, né? A pessoa tá 200 metros de distância, eu tenho vontade de bu, sabe assim? Porque, tipo, falei, não, mas isso é uma sim, criança descompensada, né? Porque era mais ou menos é, como se eu estivesse na escola e falando pro amiguinho, sabe? Tipo, não tem problema. O vírus tem que ser acolhido, o vírus tem que ser respeitado, ele não tem que sim, ser temido de uma maneira da qual assim a gente vai sofrer com ele. Aí ele vai encontrar no nosso organismo aquilo que a gente criou. Então se eu com criei certeza. uma incerteza, uma instabilidade emocional, ele vai lá e ele vai dar uma cutucadinha, né? Então é assim, eu falei, Sim, nossa, minha criança é muito terrível. De longe, a pessoa nem sabe que eu tô fazendo isso, eu tô voltando. Vem aqui que o vírus é é meu amigo. Sabe, bem isso. sabe como se você fosse amigo do cara mais terrível da escola? E aí, de repente, você passa com ele no intervalo, né? E aí o pessoal falando, você tá andando com ele? Eu falo, É. mas ele é meu amigo, ele é legal. Ele faz O melhor parte da exemplo evolução humana. é, Melhor é o tempo, é foi o isso melhor mesmo. exemplo que você deu. Ah, o exemplo, eu pensei que fosse o tempo. É, Mas eu acho que é o melhor exemplo mesmo, não, né? Eu acho que é é, isso. A gente tá com bem, o cara que sempre falaram mal, né? E de repente a gente da constelação que sabe que tem que acolher o vírus, aí a gente começou a fazer parte da turma do fundão. Eu acho que é isso. Nós fizemos parte da turma do fundão, né? porque eu não contei, né? Eu não contei lá em casa por motivos assim. Não preciso assustar todo mundo, né? Que é uma doença do momento. Sim. Então eu vou, quando eu sarar, eu não tenho sintomas, aí eu conto. Então quando eu conto, mas por que você não contou nada? Não ia resolver. Eu só ia colocar Exatamente. medo em alguém, né? E eram 15 Então, dias, né, que você tinha que ficar isolada, né? isso, 15 A dias. Josi falou uma coisa aqui, ela disse ter respeito e não medo, ótimo insight. Sabe, Josi, a gente que estuda a constelação, a gente já estuda os arquétipos há tanto tempo, a gente sabe que o que realmente leva a gente para uma evolução é o respeito. Então, assim, eu respeito alguma coisa que não deu certo na minha família e eu não preciso fazer igual. Eu respeito o vírus, por quê? Porque ele veio para fazer parte da evolução do planeta Terra. Ele veio para fazer parte da evolução individual, né? Então, cada um vai olhar esse vírus de uma maneira. Então, esse respeito é assim, ó, respeito por todos os amiguinhos que estão na escola. Mas, assim, não precisa ficar fazendo bullying com o cara que todo mundo está falando que é uma peste, né? Então, eu não sei se vocês já Uhum. tiveram essa experiência. Eu tive várias experiências dessa na escola, de ser amiga do cara que todo mundo falava que não prestava. Nossa, esse cara não, tal. E aí você vai conversar, é gente super fina. Gente como a gente, sabe? Aquela É, coisa. Porque eu era CDF, eu era, né, primeira fila, CDF, queridinha dos professores. E aí o que acontece? Eu era amiga do povo do fundão, por quê? Porque eu fazia trabalho com a maior facilidade. Meus amigos, eles vinham e falavam assim, Ângela, põe meu nome aí no trabalho, às vezes no final de semana tal. E para mim, tanto faz colocar o nome, não colocar o nome, vai, põe o nome aí, beleza, tal, né? Tudo bem que meus professores não é, estejam vindo live. Aí, assim, e daí eu me tornava amiga desse pessoal. E aí, assim, e eles eram super legais também. Mas aí os moralistões,
ficava, mas aqui a gente tinha 14 anos, né, tal, ou 15. Porque ele é isso, porque ele fuma, porque é aquilo, porque pega o carro do pai. Sabe, é algo assim que, em vez de eu olhar o meu problema, fico olhando o problema dos outros. E aí, eu sendo amiga desse pessoal, eu estava sempre protegida. Olha que legal. Tá vendo? Eu acho que é mais ou menos isso. Você não teve sintomas no vírus. Não. Ô, Ângela, você agora estava você falou protegida por eles. Você falou uma coisa agora que eu lembrei. Tem muito do nosso espelho, né? Então, Sim. quando você olha para o outro e incomoda, projeta, pega, né? Pega que é seu e cuida. E vai. Então, no A começo Alec falou uma coisa aqui, ó. A Alec falou que ela é esse cara, ó. Com certeza acho que eu sou esse cara, né? Que é do fundão. Por isso que a gente é sua amiga, Alec. Porque a gente, assim, a gente é do fundão. Por que ela também, levou eu aí? Também. Por que será? A Su disse, às vezes a pessoa só está machucada por algum motivo, por isso são terríveis. É que o Bert Hellinger, ele diz assim, as ovelhas negras da família, eles não é que só que estão machucados, eles pegam o machucado, eles pegam o problema da família e vêm esfregar na cara da família e da sociedade. Então, quando você consegue olhar esse lado, é legal. A Sueli Albertini disse, rindo muito com vocês, saudades de estar juntos. Sueli, nosso grupo inteiro acabou sendo do fundão, né, Su? Aí a Su falou, Leque, tamo junto, tá? Rafa, o Rafa pede também aqui para participar. Acho que eu vi o Rafa chegando aqui. Já estamos com 41 minutos. Querida, muito obrigada. Eu acho que obrigada foi muito legal, Ângela. trazer Adorei. o nosso vírus querido como o fundão, né? Muito obrigada por participar e por confiar. Obrigada a você. Beijo. Tchau, gente. Vamos ver aqui se o Rafa também vai entrar. Que eu achei que ficou muito legal a gente falar do vírus dessa maneira, né? Aquele nosso amigo, querido, que é do fundão, sim, mas ele é uma pessoa maravilhosa, porque ele veio mostrar pra gente até mesmo esse moralismo, né? Eu tinha visto o Rafa aqui, será que a conexão dele caiu? Eu vi o nome do Rafa. Enquanto isso, então, não sei se ele vai falar ou não. Aqui, eu acho que a conexão dele caiu. Se alguém tiver o WhatsApp dele, pergunta se aconteceu alguma coisa, porque eu tinha visto no... aqui. Eu acho que o Rafa está aqui, sim. Bom, então a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos analisar nesta quarentena... peraí. Aí, conseguiu. Achei que você tivesse saído, Rafa. Não, aconteceu algum problema aqui. Eu sei que a minha imagem está até travada. Não, mas está ótimo agora. Você estava ouvindo a gente com o vírus do fundão aqui? Estava ouvindo tudo de vocês com o vírus do fundão. E eu comecei a lembrar de que eu era também assim. Eu era o carinha da frente, do CDF, mas eu sempre gostei do fundão. A Lorena sabe muito bem disso. Eu acho que hoje nós estamos assim, né? Revelando o que é o sábio, sabe? Porque o que acontece? O sábio não julga. E mesmo que a gente fosse adolescente, mesmo que a gente tivesse pouca experiência de vida ainda naquela época, nós estávamos experimentando o sábio, que é o não julgamento. Que não importa se o menino estava cheio de brinco, de piercing, de tatuagem, cabelo comprido. Na minha época era assim, eles nem eram tão rebeldes nisso, mas fumava, já dirigia, tal. Então, nossa, esses meninos. Então é assim, eu acho que era não acionar o sábio, porque daí é julgamento em cima de julgamento, né? Então acho que a gente conseguiu, Rafa, flertar com o sábio quando a gente estava na escola, né? E qual que te chamou mais atenção? Assim, eu sei que você acabou estudando todos profundamente, né? Mas quais, assim, que você pode falar um pouco mais para a gente desses arquétipos? Eu acho que todos têm a sua importância, mas de todos o que mais me chamou a atenção foi o amante. Mas não no sentido de relacionamento somente amoroso. Sim. Mas no sentido de relacionamento interpessoal.
Perfeito. Então, foi um arquétipo que me ajudou muito, assim, bom, como que eu estou me relacionando com as pessoas do meu trabalho, né? Uhum. Que é o que era o que no momento estava mais pegando forte, porque é uma multinacional muito boa, muito poderosa, e ambiente de multinacional, às vezes, é ideias sendo sobrepostas sobre outras ideias, e eu precisava lidar melhor com isso. Certo. Então, graças ao curso, eu tive essa capacidade de ter Verdade. o autoconhecimento e a autorresponsabilidade para saber, bom, aqui eu estou acertando, aqui eu estou errando. Sabe, foi bom você trazer isso, né? Porque na live de domingo eu falei mais em relacionamento afetivo, né? Mas o relacionamento, como você disse, né, interpessoal, ele faz parte e a gente tem que ter a criança, o adolescente rebelde, o guerreiro e o anjo da guarda bem resolvido para poder se relacionar com o outro. E, eventualmente, partir para um relacionamento afetivo. Então, quer dizer, eu acho que isso daí foi bem interessante, porque as pessoas falam amante, pensa em triângulo amoroso, mas amante, aquele que aprendeu a amar. Ele começa a entender o seu outro ser humano, né? E aí, o que você achou no geral? Bom, você usou muito no trabalho, né? Que você disse que foi, assim, de cara, foi o que você mais usou. E qual outro que você falou, olha, eu não pensava nele, e depois do curso, eu comecei a interagir com ele também. O meu sonho é o mago, né? O meu sonho é assim, é conseguir tirar um xerox muito positivo do que está aqui na mente, né? Tá. Então, isso o curso trouxe muito. Eu lembro que você falou uma frase mais ou menos assim: o mago, né, a física quântica, ela vai produzir aquilo que está na sua mente. Então, vem muito assim da escolha dos pensamentos. Eu lembro muito do filme Comer, Rezar e Amar, quando o personagem vira e fala o seguinte: você tem que aprender a escolher os seus pensamentos como você escolhe roupa. Uau. Então, é uma luta que eu tenho internamente até hoje para produzir o mago, mas eu já tive provas de que isso funciona. Funciona. Então, assim, às vezes, profissionalmente mesmo, às vezes eu falo assim, não, fulano de tal vai mandar do jeitinho que eu quero, e a pessoa manda. Aí, E às vezes, acontece. eu caio e falo assim, esse mês a pessoa vai mandar com problema. Justo naquele mês a pessoa manda com problema. Exato, mas o mago, ele vai acionar o mundo oculto. O mundo oculto, muita gente relaciona com religião, e não é a religião. O mundo oculto, o mundo invisível, é aquele mundo que tem a mensagem subliminar. O que é o seu sintoma? O que o seu sintoma está trazendo para a gente naquele momento? Então, a sua reação, por que ela está sendo assim? Ela é uma reação sua, da sua infância, é uma reação da infância dos seus pais, dos seus avós. Então, o mago, ele consegue surfar exatamente nessa parte. E a hora que ele começa a perceber que tudo acaba sendo psicossomático, ele fala assim, bom, entre escolher um ou outro, eu vou usar o mesmo tempo para ser negativo ou positivo, eu vou ser positivo. E aí ele opta por isso, né? Aqui só o pessoal ainda dando depoimento, a Josi disse, sempre fui da turma do fundão e agradeço por isso, porque pude sair da caixinha. E depois a gente faz vários cursos para poder sair da caixinha. O pessoal do fundão, ele já saiu da caixinha e agora, no seu caso não, mas eu estou falando dos meus amigos, eles poderiam ir para o explorador. Não precisa aprender exatamente o que estava na escola, aquela ditadura de você ter que aprender aquela frase daquela maneira que você vai ter que escrever na prova, mas que eles não deixem só ser o adolescente rebelde, mas que eles possam ser explorador também para criar conceitos, que é muito legal isso, né? Aqui a Su disse, então, eu não era dessa turma, mas gostava muito de ser amiga deles, né? Então, você acaba sempre flertando com a liberdade, né? A Josi disse, lembro que com 14 anos, meu primeiro emprego, aprendiz, foi uma loja de artigos religiosos e eu devorava os livros, prestava atenção em tudo. Enfim, sempre estudando. Olha, do fundão e sempre estudando. Isso é maravilhoso, né?
deixa eu só falar uma coisa aqui que o Wilson me lembrou. Quem comprar os cursos a partir de hoje, os 10 primeiros vão receber uma mentoria online. Os que compraram da outra vez, as mentorias poderiam ser pessoalmente. E agora vai ser online. Então, os 10 primeiros que comprarem o curso vão receber mentoria. E o legal, né, Rafa, é que a gente, em todas as lives, eu acabei fazendo mentoria com vocês, né? Porque a gente vai Sim. trocando toda essa ideia aqui, né? Bom, a Josi está bem participativa, ela comprava os cristais, as pedras e estudava os benefícios. Então, o pessoal, aqui, ó, a Bruna falando, eu totalmente do fundão. Então, um monte de gente está pegando o vírus pela mão agora e está passeando. Sabe, Rafa, uma coisa que eu concluí também, estudando os arquétipos, que nessa pandemia, os 4 primeiros arquétipos, eles foram testados num grau muito grande com as pessoas. Porque, assim, ó, as crianças ficaram assustadas ou adoraram ficar em casa para brincar, né? Tipo, a criança interior. Então, você teve que aprender o mimimi. Não pode ir no restaurante agora, nesse momento, então vamos ser criativos. Aí o rebelde vai ter que romper com algumas coisas que você mesmo disse aqui nas lives um dia, numa live falando da parte financeira. Eu tenho que romper com paradigmas da minha família. E depois vem o guerreiro, eu tenho que ser forte. A gente ia saber que ia aguentar 6 meses? Eu achava que era 1 mês, 40 dias, 2 meses no máximo. Aí veio o anjo da guarda. Quem não sabia cozinhar, quem não sabia lavar, passar tal, teve que se virar. E quem já trabalhava home office, intensificou. E quem nunca tinha feito isso, teve que ir lá para o explorador, né? O que você acha disso? O que eu acho que, assim, eu tenho muito a agradecer. Eu vou falar uma coisa muito forte agora, mas eu tenho muito a agradecer à pandemia. Uhum. Porque eu pude aprender a trabalhar home office e hoje eu prefiro 1000 vezes trabalhar home office. Olha, Porque, foi positivo. Positivo, porque eu consegui dar conta de muito trabalho porque eu estava na minha casa. Tá. Então, hoje eu sei, não, se eu precisar ficar 10 minutos a mais, não tem problema. Tudo eu bem. vou ficar, vou concluir essa atividade e está tudo bem. Né? E é muito interessante, não sei quanto tempo a gente tem, mas você estava falando... A gente tem mais 6 minutinhos. Eu vou falar bem rápido. Você estava falando com a Su, depois com a Valéria, e me veio uma coisa muito forte, assim, que com o seu curso, a gente pode assistir qualquer coisa na televisão, ou na Netflix, ou em qualquer outro streaming, com outro olhar. Verdade. Olha só, eu sempre me identifiquei muito com o personagem Félix, da novela do Valcir Carrasco, Amor à Vida. Eu lembro dele. E hoje, você falando com a Valéria, eu fui anotando aqui, eu falei assim, gente, é simples. O curso da Ângela faz com que a gente consiga fazer um raio-x e ver aonde está o problema. A gente não tem, muitas vezes, a capacidade de resolver. Aí vem a técnica da constelação, vem, às vezes, uma terapia, mas com o seu curso a pessoa já consegue diagnosticar, o meu problema está aqui. Ali. Por que certo. eu falo isso? Porque eu comecei a perceber muito rápido, assim, os problemas desse personagem. A maioria deles estava relacionado à criança interior do personagem Félix. Você conseguiu olhar a criança dele ali agora. E aí, depois que ele resolveu o problema da criança interior dele, que é ter autorresponsabilidade, que você ensina do curso, ele soube que ele fez algo errado, mesmo com a justificativa da criança interior. Aí ele conseguiu desenvolver os outros arquétipos. Aí ele veio com o arquétipo do amante, ele realmente saiu do armário, mostrou quem ele era. Depois ele veio com o arquétipo do louco, no sentido assim, agora eu vou me vestir do jeito que eu quero, eu vou falar do jeito que eu quero. Sim. E o principal, ele aceitou o pai e a mãe como eram. Aí ele toma o pai e a mãe, que seria aí ele toma o pai e a mãe. Que era o objetivo principal. Então, assim, é muito fantástico o seu curso.
quem fizer vai, assim, conseguir olhar com zoom out todos os personagens. E eu falei assim, nossa, agora eu acho que eu posso começar a escrever uma novela baseada nos arquétipos da Ângela. Ó, vou fazer esse aqui e pronto. E dá certo. E Rafa, vou te falar mais. Os diretores e os produtores de Hollywood, eles usam os arquétipos, porque quando eu fiz na Itália, chamava Viagem do Herói. Se você pesquisar no Google, chama Jornada do Herói. E você vai ver os filmes, eles baseados, sim, nos arquétipos. Só que as pessoas não conseguem detectar. Então, depois que você aprende, como você falou agora aqui, a gente começa a verificar. Eu já falei uma série simplesinha, como agora, né, Emily em Paris, em Paris e tal, e é feito pela mesma produtora de Sex and the City. Então, o que que acontece? Essa leveza dá para ver os arquétipos explorados ali. Você fala, uau, não é só uma grande realização de Hollywood. Tem a novela, tem o seriado, todo mundo está olhando para isso. São os arquétipos, muito bem falado, Rafa. Começa a escrever aí, que eu acho que isso daqui vai render muito, viu? Veja bem aqui, olha. A Su falou, que lindo, Rafa, faz muito sentido. Tá vendo? Olha que legal isso. Aqui o Cláudio disse... não, peraí, o Cláudio diz... Não, é o Cláudio não, a Marzoc, é a Mari. Ah, que fofa, lá da Austrália. Essa pandemia trouxe muito desespero, mas também muitos ensinamentos sobre diversos pontos. Principalmente o ponto de olharmos para nós mesmos, que não é tão fácil. Exatamente, por isso que o vírus é o nosso amigo do fundão. Ele parecia alguém que estava apavorando, mas ele estava mostrando para a gente o que nós precisávamos. Alec disse sensacional, Valéria, uau, Rafa, a Suzana, que lindo, Rafa. A Magali, que saudades das constelações em grupo de vocês. Ai, Magali, foi tão bom também se participar aqui. Bom ouvi-los. Maurício batendo palma aqui. A Su, ai, que demais, quero assistir essa novela. Te ajuda a fazer. Olha lá, você já tem uma coautora aqui, já tem alguém para te ajudar. E eu também, vamos escrever. Tá? A gente vai escrever em grupo. Rafa, eu vou só encerrar aqui para que eu possa falar do curso. Muito obrigada por ter participado. Porque eu acho que agradeço. Que essa troca é muito gostosa e o que vocês três passaram para nós aqui é muito importante, né? A Suzana, o Wilson falou muito boa observação essa observação do Rafa. Rafa, muito obrigada, viu? Beijo. Tchau. Tchau. Aqui nós vamos só agora encerrar. Aqui a Ana Batel disse, tenho muito a aprender, estou amando. É legal essa troca que a gente tem para aprender. Então, quem gostou desse tema, manda essa live para os amigos, porque a partir de hoje vai estar aberto no meu perfil, na minha biografia, na minha bio, tem um linkzinho que vocês clicam lá, vocês podem comprar o curso 12 vezes de R$ 45,79 lá no Hotmart, tá? Então, o curso chama Conhece-te a ti mesmo. Então, conhecendo, a gente se conhece através dos arquétipos. Então, sejam sempre muito bem-vindos nas lives e sejam muito bem-vindos nesse curso online, que já está todo gravado e vai ficar por 1 ano. Você compra e fica 1 ano lá. E aí você vai estudando, você vai trocando uma ideia comigo e os 10 primeiros vão ganhar uma mentoria online. Nós vamos juntar esse grupo e nós vamos fazer essa mentoria. E é algo que é super acessível, né? 12 de R$ 45,79. Então, dá para a gente investir e vocês vão ter um grande ensinamento passado por Jung, que foi depois mostrado para nós através da constelação. Então, nós vamos juntar constelação com os arquétipos. Muito obrigada a todos que participaram. Muito obrigada aos 3 que vieram aqui também dar esse depoimento. E se vocês tiverem alguma dúvida, então, vocês procurem o Wilson, a Suzana, aqui a Alec e vão lá no meu perfil. Tem um linkzinho, é só clicar que vocês vão no Hotmart, no curso Conhece-te a ti mesmo. Então, acho que quando a gente conhece a nossa verdade, a gente sabe o que a gente quer para a vida e sabe qual será a nossa missão também. Então, aqui já está encerrando. Foi uma pena que é tão rápido. Estar com vocês é muito bom.
Super beijo a todos. Aqui tá todo mundo mandando um beijo aqui. O pessoal falando show, tá batendo palma. A Alec disse, mentoria mais o curso, que fantástico. Então, 10 primeiros vão ganhar, além do curso, a mentoria, né? Aqui o pessoal, gratidão. O Maurício, recomendo. O pessoal tá gostando aqui, amei.